A mensagem do sintoma. Este é o tema do nosso encontro de hoje, que eu quero trazer aqui para vocês um pouco de ensinamento e ao mesmo tempo eu quero aprender com aquilo que vocês querem também compreender mais sobre, afinal de contas, o sintoma, ele é algo bom? Será? Entrando aí na trend do momento, né? Será? Será que sintomas é algo benéfico para nós? Nós vamos entrar nesta conversa e enquanto vocês aqui estão chegando, manda aí para mim um coraçãozinho, cenzinho, só para me sinalizar que você está me ouvindo, que o som está bacana, que você realmente está agora, né, aqui comigo e ansioso talvez, olha só a palavra que eu usei, ansioso para saber o que é que eu tenho para dizer, por que eu trouxe a ênfase na palavrinha ansioso? Por quê? Porque nós usamos essa palavra em vários contextos da nossa vida, sem dar a devida atenção ao que é ansiedade, né? Ansiedade é um sintoma, ansiedade pode se tornar inclusive uma doença. Mas talvez você esteja aqui, né, animado comigo. E se você tirasse a palavrinha ansioso e dissesse, estou animado aqui com você, Ronivalda, eu quero aprender um pouco mais. Talvez você já pega aí, né, papel, caneta, embora, quando se trata de questões emocionais, entender não nos tira do lugar. Porém, entender nos ajuda a confiar que é possível sair do lugar. Vocês percebem a diferença disso? Que uma coisa sou eu ter clareza do que se passa. Ter clareza do que se passa não significa que você já resolveu o problema, embora traga um alívio. Por exemplo, quando você recebe um diagnóstico, dá um alívio quando nós recebemos um diagnóstico. Isso resolveu o problema? Não. Ele dá um alívio porque pelo menos você já sabe o que está acontecendo e que isso tem nome. Por que isso é importante? Porque nomear nos dá um significado. Então quer dizer que isso que eu sinto tem nome. Então isso traz uma certa calma dentro de nós, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é, tome a sua nota, coloque aí as informações que você precisa, mas não caia na armadilha de acreditar que isso já é a solução, porque não é. Vamos lá então? Deixei aqui algumas anotações, porque para quem me conhece, me acompanha, sabe que quando eu lanço um tema, nós corremos o risco de passar a manhã inteira aqui, não é essa a intenção, tá? Mas é porque como é um assunto que eu vivo isso, é o que eu trabalho na clínica há mais de 20 anos, então eu teria N exemplos para dar para vocês sobre sintomas, sobre tratamento, porém, nós estamos aqui num espaço curto de tempo, que se vocês quiserem já fazer aí a anotação de uma pergunta que vocês queiram fazer, e assim nós podemos tirar o melhor proveito possível. Eu vou tentar ficar aqui com vocês uns 45 minutos, 50 minutos. Eu já sei que vai passar, mas vamos pensar neste tempo.
Primeira coisa, o que nós vamos falar aqui hoje? A mensagem do sintoma. Primeira coisa que você precisa registrar, que sintoma é uma tentativa do corpo de te comunicar que ele pode adoecer, que ele pode entrar num colapso. Então, essa informação aqui para mim já é brilhante. Se você tem uma leve indigestão, se você tem uma percepção de que você não dormiu bem essa noite, isso são sintomas. Você percebe uma leve ansiedade, um coração que dispara com uma certa frequência, sintomas. Ronivaldo, eu sempre percebo que eu acordo com o meu corpo travado. Tem pessoas que acordam com a sensação de que está com a musculatura dos dedos toda contraída. Sintomas. Às vezes você percebe uma trava na musculatura do seu rosto, uma irritabilidade que você mesmo se dá conta que nem precisava de tanto. Você já acorda dando patada nos outros. Isso são sintomas. E tem um outro ponto aqui, como eu falei, né? Às vezes você acorda dando patada nas pessoas. E às vezes você percebe que o outro já está por aqui com você. O problema não é sobre o outro, como que o outro lida com você. Porque tem muitas pessoas que buscam ajuda para ficar melhor com os outros. Inclusive, este é um grande risco, porque muitas pessoas, inclusive, elas buscam medicação para ela poder ficar bem com os outros, para ela ser mais suportável para os outros. Eu vou entrar nisso mais profundamente aqui. Mas o que eu quero trazer aqui neste recorte inicial é que o problema é que o outro, ele pode ir embora de você. Se você é aquela pessoa que já acorda já com sintoma de falta de educação, porque você está irritada, isso é um sintoma. O outro pode ir embora e falar, já deu. Ou o outro pode gritar com você mais alto ainda. E isso gerar em você um impacto que faz você baixar a voz. O problema é que o outro pode ir embora e você não pode ir embora de você. Então, aqui é que está a questão. Se eu acordo com uma irritabilidade, possivelmente já é um sinal de que isso pode se tornar inclusive uma gastrite, uma úlcera, porque o corpo ele vai levar ao adoecimento, tá? Mas vamos lá. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão chegando agora, eu ainda estou fazendo aqui uma introdução, ainda falando de uma maneira muito geral, mas aqui já deu muitas informações. Coloca aí para mim um senzinho, um coraçãozinho para quem tá chegando também, para vocês inclusive saberem que o que eu vou trazer aqui é uma explanação sobre a mensagem dos sintomas. E a escuta dos sintomas não é exatamente escutar como que você lida com o sintoma. Sim, está fazendo sentido, ótimo. Então aqui eu já vou trazer uma outra questão. Quando eu falo sobre escutar o sintoma, não é o mesmo que escutar as suas queixas. Faz sentido, ótimo. Então que bom que vocês estão aqui acompanhando. Porque aqui também a gente precisa separar duas coisas. Uma coisa sou eu procurar uma pessoa para eu poder conversar sobre o que eu estou passando.
Pode ser que você procure uma amiga, pode ser que você busque terapia, pode ser que você busque um médico, pode ser que você busque alguém, um padre, um pastor, para você falar sobre o que você está sentindo. Esse tipo de busca e esse tipo de escuta, ela é importante, muito significativa. Às vezes você busca um analista, né? Então, por exemplo, na minha clínica, eu sou analista em bioenergética, ou seja, eu faço uma escuta, não só daquilo que a pessoa está falando, do corpo também, mas a análise bioenergética, ela nasceu na psicanálise. Então, pode-se dizer que eu sou uma psicanalista que escuta também as informações do corpo. Então, a análise bioenergética é isso. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que a escuta da doença é outra. A escuta da fala é uma, a escuta do corpo é outra. Ela é uma outra camada, que é o que eu quero trazer aqui para vocês. A primeira camada da fala, ela é importante? Ela é significativa. Ela traz um alinhamento interno. Mas e o que o meu corpo está querendo me dizer exatamente com a mensagem que ele está me dando por meio dos sintomas? Antes que o corpo grite, ele sussurra. Então vamos considerar assim, a doença é o grito, o sintoma é o sussurro. É aquele pedido silencioso de assim, ei, olha aqui para mim um pouquinho, me escuta. Tá claro isso para vocês? Porque agora vocês poderiam até anotar, Nivalda, tá ok, tá entendido. O que seria exatamente então sintomas? Para vocês terem assim um pouquinho de... Talvez vocês até sabem disso, mas às vezes a gente precisa ter clareza, né? Como eu falei no início. Pontos principais. Sintoma não é inimigo, né? Tensão, sensação de cansaço, inflamação, ansiedade, né? Eu já falei isso, insônia, dores. Às vezes a gente sente dor nas pernas, como se você tivesse um chumbo nas pernas, dor nas costas, uma indigestão, uma percepção de rigidez, falta de energia, falta de graça, né? Falta de prazer nas coisas. Tudo isso são sintomas. E tem outros sintomas que nós também precisamos colocar aqui como sintomas. Falta de dinheiro é sintoma. Se você é adulto e você está com dificuldades financeiras, isso é sintoma. Porque seria o quê? Você não está produzindo o suficiente para sustentar você. E por isso que isso é um sintoma. Outro sintoma é dificuldade de ter um relacionamento. Isso também é sintoma. Tá sempre em conflito, né, com o outro. Isso é sintoma. Então, tudo isso são dados que se a gente para falar, opa, o que isso aqui está querendo me mostrar? Porque o sintoma, ele é um pedido de reorganização. Sabe assim, quando você está dirigindo, às vezes você às vezes está com alguém, né, que está usando o Waze
que é aquele localizador. Então o Waze fala, né, recalculando a rota, porque ele percebe que você passou direto numa encruzilhada, não entrou na rua que você precisava. Então seria esse recalculando a rota, e muitas vezes nós não paramos para olhar para isso. Então, como que a bioenergética, ela vê isso? Nós entendemos que tudo que nos acontece, desde o útero materno, o nosso corpo, ele registra as informações. O nosso corpo não esquece as nossas experiências. Se ele teve experiência de medo, passou por repressão, excesso de controle, falta de apoio, abandono, tudo isso o corpo registra. Então, estes registros, eles ficam nas nossas células, no nosso corpo, na nossa musculatura. Só trazer um dado aqui para vocês, neste final de semana, sexta e ontem, inclusive, eu estava, né, numa jornada de doença mental. Alguns de vocês devem ter me acompanhado, que eu postei algumas coisas nos stories. E eram palestras, né, de psiquiatras renomados, com estudos profundos e com anos, né, de experiência clínica e dados consistentes. Então, são profissionais que se especializam em determinadas áreas, né? Então, nós vimos palestras com psiquiatras que tratavam de alcoolismo, psiquiatras com especialização em borderline, que é uma doença de transtorno, né, de personalidade, como bipolares, né, que são doenças também com transtorno de personalidade, autismo. Então, são profissionais que se especializam em doenças específicas. Mas olha que interessante, que eu quero também trazer para vocês como um dado bem atualizado, que para mim é importante, né, ouvir esses profissionais, até para que eu possa compreender, né, se algo mudou dentro da clínica. O borderline, por exemplo, é uma doença que a pessoa não nasce com ela. O borderline é uma doença que é desenvolvida a partir do ambiente que um ser humano vive. Então, vocês percebem, né? E entre outras coisas, por exemplo, muitos autistas são considerados autistas, mas na verdade é um diagnóstico errado, vamos dizer assim, porque muitas vezes é uma defesa parecida com um autismo, mas não é exatamente um autismo. Porque os sintomas foram ignorados no início daquilo que estava acontecendo. Às vezes você tem aí sintomas autistas porque de fato você está se protegendo, porque o ambiente que você vive, ele é tão agressor que você precisou se retirar. Você vai deixando de frequentar determinados lugares, porque você sabe que ali é muito agressivo. E você percebe, você sente, né, o ambiente hostil em relação a você. Então, tudo isso na bioenergética nós vimos como o corpo vai registrando essa experiência. Então, que tipo de experiência? Emoções reprimidas. Elas vão virar uma tensão muscular crônica. Isso foi visto, né, há muitos anos por médicos psiquiatras como o Dr. William Reich, Dr. Alexander Lowen, que foram inclusive os criadores da análise bioenergética.
que estiveram junto, né, com o saber de Sigmund Freud, Jung e todos os grandes mestres da psique humana. A base é a mesma, a forma de tratar é parecida, tá, gente? Só para vocês compreenderem. Então, essa tensão muscular é como se fosse um escudo contra o mundo. Então, esse escudo, que o Dr. Reich, inclusive, chamou de couraça muscular, é uma forma que o corpo encontrou de se proteger de uma situação. E eu vou aprofundar mais isso aqui com vocês, mas primeiro é importante compreender como que o corpo cria a defesa. A defesa não é uma justificativa para você continuar na defesa, mas é você compreender que essa defesa, ela precisou existir para que você possa sobreviver. E aqui eu vou entrar no mecanismo de adaptação. Mas vamos lá, vamos passo a passo. Então, para que eu possa criar essa defesa, eu preciso alterar a minha respiração. A respiração, ela é capaz de mudar o meu sistema nervoso. Então, o sistema respiratório, embora seja um sistema autônomo também, ele é o único sistema que nós temos condições de regulá-lo. Olha que interessante. É claro que nós respiramos, independente de eu querer ou não. Se eu estou viva, você está vivo, você está aqui comigo, você está respirando. Mas pode ser que você esteja respirando dentro de uma medida possível, o suficiente para você estar vivo. Então, muitas pessoas, elas não estão vivendo. Talvez você seja uma delas. Você não está vivendo, você está sobrevivendo. Que tem uma diferença muito significativa entre viver e sobreviver. Como assim, Ronivaldo? O que é esse trem de viver e sobreviver? É que todo sintoma... Gente, até aí, conta aqui pra mim. Eu já tô seguindo aqui o passo a passo. Coloquem aqui pra mim se vocês estão compreendendo a linha de raciocínio. Eu tô vendo que tem pessoas chegando, né? Essa live vai ficar gravada, pelo menos assim eu espero, né? Que fique gravada. Se não, tá tudo bem também. Quem está aqui são as pessoas certas para estarem. Então não saiam daqui até o final, que eu vou inclusive dar um exercício, um recurso para vocês saírem desse lugar. Mas eu não sei porque o Instagram, por algum motivo, tem algumas lives que elas não estão ficando gravadas. O meu desejo é que fique, mas tem uma força maior que está no comando. Então vamos lá, deixa eu entender aqui. Vocês estão me acompanhando? Tá ficando claro para vocês? Todo sintoma é um sussurro. O sussurro é: volte para sua roda. Gostei muito da frase que o sintoma é um sussurro e a doença é um grito, e que a gente saiba ouvir os sussurros. Obrigada, minha querida, por escrever. Então vamos lá. Sintoma como sussurro. Qual é o problema que nós cometemos? Nós, seres humanos, todos, tá? Eu e cada um de vocês, nós temos um mecanismo, assim como nós temos mecanismo de... nós temos vários sistemas dentro de nós, sistema respiratório, sistema circulatório, vários sistemas dentro de nós. Nós também temos mecanismos de defesa, e nós temos mecanismos de sobrevivência, que é o que nós damos o nome de adaptação. Escreve aí para mim alguém, por favor. Mecanismo de adaptação, que aqui nós vamos encontrar
um ponto chave e que nós precisamos ter clareza disso. Adaptação é uma condição de todos nós seres humanos. Nós nos adaptamos a um contexto para poder existir. Pode ser que vocês, assim como eu também, somos sobreviventes de famílias disfuncionais, por exemplo. Disfuncional são pessoas, são famílias que não estão disponíveis emocionalmente. Numa das palestras, né, deste final de semana, inclusive com um psiquiatra muito interessante, assim, o estudo dele sobre o alcoolismo, então ele fala sobre a normalização do álcool, né? Então tem muitos pais que nos finais de semana eles estão tão estressados com toda a demanda de uma semana inteira e que na sexta-feira já começa o sextou com álcool. E uma vez que eu preciso relaxar com álcool, eu me anestesio e me retiro emocionalmente da relação, do convívio com os outros. Então tem muitas pessoas convivendo no alcoolismo e isso não é convivência, isso é, na verdade, desconexão. E tem muitas crianças que vivem nessas condições, que durante a semana eles têm pais estressados e finais de semana têm pais ausentes emocionalmente, embora esteja bebendo dentro de casa. Estão protegidos. Ah, não, mas a gente só bebe dentro de casa. Ok, tá tudo bem. Isso aqui não é uma crítica, a gente só tá constatando fatos. Tá, gente? Isso aqui, em nenhum momento eu tô dizendo que não é para você beber. Não tô falando isso. Nós só estamos constatando fatos. Nós temos uma sociedade adoecida. Nós temos uma sociedade que, para lidar com os problemas, precisam se entorpecer. Isso é um problema social. Isso é uma demanda que nós temos diariamente. Então, por isso que nós precisamos entender o que é esse mecanismo de adaptação. O corpo, ele precisa se adaptar para não morrer. Por isso que eu sempre uso um jargão aqui. Obrigada, tá, Isabela, por ter colocado o mecanismo de adaptação. Eu sempre uso um jargão assim: a vida, ela quer viver. A vida nunca desiste. Então, essa adaptação é a chave da questão, né? A necessidade biológica de existir, de sobreviver, de pertencer. Aqui eu vou usar a palavrinha que usa-se muito no trabalho das constelações familiares. E eu vou fazer um gancho aqui para vocês, o porquê que na minha prática clínica fez muito sentido o meu estudo de análise bioenergética, que juntou com a constelação familiar, que juntou com a medicina Ayurveda, que no Brasil não utilizamos exatamente a palavra medicina, mas na Índia, por exemplo, né, a Ayurveda é realmente uma área médica. No Brasil nós usamos o termo como profissional Ayurveda, terapeuta Ayurveda, mas é a medicina ayurvédica, tá? Então, essa combinação, ela é importante para mim, por quê? Porque elas falam a mesma coisa. Os três estão falando por que nós não podemos viver a nossa própria verdade. E o quanto que nós nos desregulamos para pertencer. E aqui, essa adaptação, ela tem uma explicação científica. Então, por isso que eu falo que a constelação familiar, ela tem uma explicação científica. Ela não é uma coisa religiosa, ela não está nesse outro lugar, embora muitas pessoas que não têm conhecimento científico
do funcionamento humano, elas não conseguem explicar e acaba disseminando uma informação como se isso não tivesse sustentação. Então, o pertencimento, ele tem essa explicação científica, como o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso, eles estão o tempo todo avaliando se eu estou em segurança ou se eu estou em ameaça. O tempo todo. Aqui agora mesmo, vocês podem estar aí percebendo se eu estou ou não ameaçando o lugar confortável que você encontrou na sua vida. Sim, o alcoolismo não é o mecanismo de adaptação. O alcoolismo é um recurso utilizado para adaptação, tá? É diferente, tá, Lenin? O alcoolismo não é o mecanismo. O alcoolismo é o recurso para isso. Então, entendam aqui de uma maneira mais científica. Olha só, vocês vão entender agora essa questão do álcool. O nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, eles precisam saber se eu estou em segurança ou se eu estou sob ameaça para poder viver a minha própria vida, ok? Quando o organismo percebe que tem uma ameaça, e isso é antes da fala, isso é dentro da barriga da mãe, tá, gente, que eu tô falando aqui. Talvez você tá pensando, Nivaldo, é mesmo, eu vivo um casamento ameaçador. Mas talvez lá dentro do útero isso já existia. Ou o ambiente onde você estava, isso já existia. Ou a gente vai ver como nas constelações a sua avó viveu algo assim e você tá na frequência daquilo que elas viveram, em fidelidade ao que as outras gerações viveram. Talvez você não está vivendo ameaça, mas as suas ancestrais viveram. E em solidariedade a elas, você também está repetindo um padrão. Mas a gente vai ver isso mais à frente. Vou voltar aqui. Eu estava falando sobre o mecanismo de adaptação como um recurso do nosso corpo. Então a ciência, ela já vinha estudando esse mecanismo de adaptação, que é uma combinação de entendimento cérebro, sistema nervoso. É daí, inclusive, que vem estudos que hoje em dia fala-se muito do tal do nervo vago, né? Por causa da internet. Então, muitas pessoas, muitos profissionais querem mostrar, né, que existe algumas coisas. Então, em vídeos curtinhos, fala-se muito de o nervo vago. E realmente, na análise bioenergética, o que nós trabalhamos? O nervo vago. Que está ligado ao quê? O sistema respiratório, a comunicação. Nervo vago é o quê? O maior nervo que existe no nosso corpo, que liga cérebro e corpo. E quando se fala de cérebro e corpo, é coração, sistema respiratório, intestino, sistema digestório. Então, o nosso corpo como um todo, ele está todo envolvido na nossa sobrevivência. Então, quando o organismo ele percebe que o ambiente é ameaçador, ele vai entrar num estado de alerta. Como? O que seria esse ambiente ameaçador? Conflitos de ideias, falta de descanso, repressão emocional, tensão emocional,
Um ambiente que tem álcool é um lugar tenso, porque ninguém está realmente ancorado na realidade. Estão altos, né? Usa-se muito assim, né? Vai numa festa para você ver sem beber, se você não bebe, e começa a observar como que quando o álcool vai subindo, todo mundo vai subindo, né? Vai ficando todo mundo altinho. Todo mundo vai para a superfície, né? Todo mundo sai do chão, né? Então, tem até as músicas, né, que animam e todo mundo pula, né? Pena que não pode pular sem, né, o álcool. Então, por quê? Por causa da repressão. Então, tudo isso faz com que você crie em si mesmo um estado ameaçador. Então, esse mecanismo de adaptação, ele ao mesmo tempo que nos ajuda, ele também nos ameaça. Excesso de trabalho claro, excesso de trabalho, a falta de descanso. Então, às vezes, o excesso de comida. Eu vou falar isso aqui com vocês, sobre a compulsão, inclusive o porquê que nós temos aí uma canetinha famosa e ela não é a vilã. Ela não é o problema. O problema é o que ela está revelando. A canetinha, ela está revelando uma sociedade compulsiva, doente emocionalmente. Por isso que ela funciona tão bem. Porque ela atua no campo de compulsão. Ela desliga a compulsão. Então a pessoa fica calma. Então o problema não é a caneta. O problema é o que ela está contando de uma sociedade doente. E por incrível que pareça, os estudos mostram que o aumento do uso da caneta é a diminuição do uso do álcool. Por isso que ela entra no mesmo lugar alcoólico. Olha que interessante, gente, é muito bacana a gente ter esses dados. Esse olhar, né, cuidadoso. O que está acontecendo? Por que nós não podemos ser nós mesmos? Então, deixa eu trazer aqui resumidamente, senão eu vou estender muito aqui com vocês. Então, o problema é que o corpo foi feito para lidar com uma ameaça passageira. O tal do mecanismo da adaptação, ele foi feito para lidar com um sintoma agudo e não com um sintoma crônico. O que é um sintoma agudo? É um momento de um susto, uma situação que você é pega de surpresa, mas aquilo depois ela passa. Na verdade, as pessoas estão trocando um mecanismo. Peraí, gente, acho que vocês estão confundindo. Peraí. Mecanismo de adaptação é um mecanismo orgânico. É que vocês estão usando a mesma palavra. Isso para mim é importante, tá? Embora para vocês, se vocês não são da área psíquica, então tá tudo bem que vocês usam essas palavras. Mas se vocês vão falar isso para os outros, ainda vão falar que fui eu que falei, não é isso, tá? O álcool, a comida, isso não é um mecanismo. Isso é a substância que você usa para acalmar este mecanismo. É a substância. Então você pode usar substâncias para tampar a compulsão. A compulsão, ela abre. Por quê? Porque o mecanismo de adaptação, ele passou da fase aguda e foi para a área crônica. Ficou mais claro agora para vocês?
Se eu não escuto o sintoma ele é uma situação aguda, um impacto rápido. Isso é uma situação aguda. Se eu não escuto o sussurro, eu passo para... Entendi, ok, beleza. Então, eu passo para a doença. A doença é uma situação crônica, ou seja, o mecanismo de adaptação que o meu corpo ele aceita o agudo. Nós precisamos desse mecanismo de adaptação. Tá fazendo calor, eu tiro a minha roupa, eu abano, eu estou suando. Isso é mecanismo de adaptação, entenderam? Mecanismo de adaptação é saudável, eu preciso dele. O problema é que quando eu tenho um ambiente hostil, eu passei por situações que não foi só o agudo, eu passei para algo que é constante. O ambiente hostil, ele é longo, por um longo período. Então, isso se torna crônico. E eu preciso criar uma defesa, uma barreira. E é aqui que entra doenças mais graves. Ficou claro agora para vocês? Se não, por favor, vocês podem perguntar, eu quero trazer aqui clareza e não confusão. Então, o corpo, pelo mecanismo de sobrevivência, que é um mecanismo de adaptação, é a mesma coisa, ele vai despertar uma série de processos do nosso corpo, como uma descarga de adrenalina, o aumento da frequência cardíaca, a tensão muscular crônica. Obrigada. Obrigada por vocês também falarem. Quando vocês falam, gente, é importante, porque assim eu sei o que vocês estão entendendo e eu posso rever a minha fala, tá? É muito bom quando vocês interagem comigo, tá? Deixa eu ver aqui. O mecanismo de adaptação é como um termômetro que mede o ambiente em relação ao ambiente. Ah, adorei, minha querida. Pode ser isso. É vocês entenderem que o nosso corpo tem recursos para se adaptar. O problema é quando nós não conseguimos sair desse lugar e esse mecanismo que deveria ser apenas um mecanismo de... o nosso corpo, né? Então nós precisamos de ter o quê? O medo, por exemplo, ele é saudável. Senão você pula de um precipício, você pisa numa cobra venenosa. Então... O problema é quando isso se torna crônico, ou seja, você não conseguiu sair dessa situação. O corpo precisa voltar. Uma válvula da panela de pressão pode ser também. Então agora vocês entenderam com clareza que existe uma situação que é aguda, que o mecanismo de adaptação ele é importante para que eu possa me reorganizar, autorregulação. Essa autorregulação, ela vem por meio da respiração, de uma regulação do nosso sistema nervoso, que é essa regulação do nervo vago, a comunicação do nervo vago. E se eu não consigo sair disso, eu entro numa situação crônica, que é um estado de tensão permanente. E a partir daí o corpo traz doenças mais sérias, aí ele começa a gritar. Aí eu vou para uma doença autoimune, que seriam diabetes, câncer e várias outras coisas, tá? E as doenças psíquicas também, como um borderline e vários outros, tá? Então, viver constantemente preocupado não é normal. Ter excesso de responsabilidade não é normal. Conflitos emocionais prolongados não é normal. Um medo contínuo, o corpo não suporta isso.
Então, uma autocobrança, né? Tem pessoas que têm uma autocobrança. Então, tudo isso já mostra que eu saí de um estado funcional para um estado disfuncional. Então, até aqui, o que eu quero trazer para vocês? Primeiro, sintoma não é problema. Ele é a solução. Eu até fiz uma postagem, depois vocês olham aí no feed, a hora que eu estava aqui fazendo umas anotações que eu queria trazer para vocês. Aí eu tirei uma foto da prancheta e postei no feed. Postei também nos meus stories. Depois vocês leem lá, que eu coloquei o seguinte. O sintoma, ele é um corpo saudável. O sussurro é um corpo saudável. Se o meu corpo, ele não sussurra, se o meu corpo não apresenta sintoma, então eu não estou percebendo o que está acontecendo comigo. Por isso que o sintoma, ele é importante. Se você escuta, opa, o que está acontecendo aqui? Eu sinto como? Pelos meus órgãos dos sentidos. Aqui entra a medicina Ayurveda como uma comunicação muito bacana. Por isso que eu falei para vocês que eu gosto muito dessa combinação da bioenergética com a medicina Ayurveda, com a constelação familiar. Por quê? Quando eu tenho um sintoma, quem percebeu o sintoma? O meu mecanismo dos sentidos. Quais são os meus sentidos? O tato, a visão, cheiro, paladar, os meus ouvidos. E talvez você esteja ouvindo certinho. Talvez o ambiente não está cheirando bem, não. O ambiente é hostil. Tem cheiro de perigo. Tô vendo uma coisa errada. Então, olha que interessante, quando a Ayurveda, ela faz essa ligação imediata, órgãos dos sentidos com órgãos da ação. Se eu vejo o perigo, meus pés param. Mas essa mensagem já estava vindo faz tempo, por exemplo, com um cansaço nas pernas, uma dor na lombar, um peso aqui nas minhas costas. Aí o que eu faço? Eu tampo a minha boca. O que é tampar a boca num olhar da psicoterapia? Medicar. Eu retiro o sintoma. Mas o mecanismo de adaptação, ele não para. É quando eu abro a porta da compulsão. Por isso que eu mostrei para vocês que a dizer partida, que seria a famosa canetinha, ela se tornou tão importante. Porque ela vai lá no mecanismo da compulsão e ela desliga ele. E ao desligar, eu também preciso de menos álcool, porque o álcool estava fazendo essa função. A comida estava fazendo essa função. Eu resolvi o problema da compulsão, sim. Mas a raiz do problema você não resolveu. Então, ao invés de você tomar caixas de álcool, você toma canetinhas. Ah, Ronivalda, pelo menos eu não vou ser desagradável. Isso com certeza, você não vai ser o alcoólico desagradável, porque atrapalha muita gente. Então, por isso que às vezes a gente precisa ter um certo cuidado, né? Quando a gente faz a crítica em relação a dizer partida, porque não é esse o problema, ela não é o problema. Talvez você já se viciou, inclusive, nela, ou recorre a ela sempre, mas é importante que você compreenda onde é que ela está entrando. Porque ela só está aliviando a compulsão, e a compulsão ela vem de uma dor emocional. A dor emocional vem de um ambiente ameaçador. Excessos que você não deveria estar fazendo. Ficou claro isso aqui agora para vocês, gente? Então, quais são os sintomas que talvez valha a pena vocês perceberem? A compulsão,
insônia, exaustão, tensão cervical, gastrite, esses pequenos, sabe assim, que a gente fala assim, é uma coisa inofensiva, uma leve ansiedade, né? Até aqui tá claro para vocês? Vamos passar então para os finalmente, tá? O volta entendido o que eu posso fazer, né? Qual que é a solução para tudo isso, né? Então, primeiro, vocês entenderam que o olhar da psicoterapia é este. O olhar da constelação familiar, que eu acho que é importante também, porque a constelação familiar, amparada pela compreensão da ciência, ela traz uma informação importante. Então, por exemplo, se a doença já está instalada, o sintoma está instalado, e uma constelação, eu costumo dizer que a constelação familiar para a psicoterapia é como se fosse o ultrassom para a área médica. Então, o que um médico precisa para que ele possa dar um tratamento mais efetivo? Ele precisa de um exame. Ou ele tem um exame clínico, ou ele vai pedir exames de sangue, ele vai pedir um ultrassom, ele vai pedir um tempo, né, mais detalhado para fazer uma anamnese. A constelação familiar para a psicoterapia, ela seria essa anamnese. Então ela traz clareza, ela traz a informação que precisamos. Ela não é o tratamento, assim como um exame, né? Tem pessoas que vai no médico, o médico dá o diagnóstico, pede exame, depois você não volta nem para levar. Você já ficou aliviado só de ter conversado com o médico. E isso é verdade. Você só queria desabafar, tratar não. Quantas pessoas fazem isso? Nossa, fui no médico, não voltei lá no retorno, não levei, né? E como se o médico precisasse dar ali a solução numa única consulta. Medicação psiquiátrica, gente, ele leva aí no mínimo 15 dias para começar a fazer efeito. Então, por exemplo, um paciente borderline, né? Ele precisa de um tempo para ter realmente o efeito de uma medicação, para poder ter, né, uma organização. Enquanto isso, o médico, o psicoterapeuta está ali estudando o caso e a pessoa já quer uma solução rápida. Por isso que a substância, ela costuma ser mais atraente. Por quê? Porque a pessoa quer sair da dor. Ela não quer tratar a causa raiz. Então, por isso que muitas pessoas falam de constelação familiar e acham que é assim, nossa, eu não vou mais fazer terapia, não, vou só fazer constelação. Não é isso. Aliás, isso pode dar até mais problemas. E pode mesmo, porque você vai ficar abrindo campo de informação e aí? E a sua vida mesmo, né? Como é que ela tá? Então, existem dores que não começam só na gente. Começou, né, lá na nossa avó, na nossa tataravó. E tudo isso a gente carrega conosco. Como, por exemplo, uma dificuldade de receber. Se eu perguntar para você agora, você gosta de receber ou dar presentes? Conta para mim aí, alguém aqui. Sinta aí dentro de você. Você se sente bem quando você recebe ou você nem gosta muito de receber? Você gosta de dar? Você é aquela pessoa que só gosta de receber as pessoas na sua casa? Ou você também vai na casa do outro? Porque quem só recebe em casa é a pessoa que sempre fica, sempre ela que tem, é só ela que dá. Só ela que dá. Mas ela tem dificuldade de receber, de ir até o outro para receber. Isso são sintomas ignorados. E que são normalizados. Eu gostava muito de dar, agora eu gosto de receber. Mas é os dois, tá? Cuidado para não ir para um cara, depois ir para o outro. É os dois, é dar
e receber. Isso é a troca. Então é os dois, porque só receber também é um sintoma. Gente, vocês percebem que a vida, ela é um equilíbrio, é igual andar de bicicleta, tá? A vida inteira eu só dei, agora eu só quero receber. Ou seja, antes você deixava todo mundo cair em cima de você, agora você cai em cima dos outros. Talvez não seja seu caso, tá? Eu só tô pegando a fala aqui para poder trazer um exemplo geral, porque isso também é muito comum de observar. Talvez você não recebia lá na casa dos seus pais e aí você vai pro mundo e acha que seu marido tem que te dar tudo. Que sua mãe não te deu nada, aí o marido tem que dar tudo. Isso também vira um problemaço, né? A gente vai para relacionamentos com as nossas carências, com o nosso buraco emocional ali totalmente falido e compulsivo e queremos que o outro dá conta disso. E a gente não percebe porque tantos relacionamentos falidos por aí. Bom, Ronivalda, diante de tudo isso, vamos para o fechamento? Vamos para a solução? Antes de falar da solução, inclusive, quero contar para vocês que sábado que vem, dia 30, tem grupo de constelação familiar e vocês já entenderam aqui que constelação familiar é algo sério, com uma qualidade de entrega de informação e que isso traz muita clareza, tá? Muita clareza. Então, sempre que vocês tiverem oportunidade, estejam, né, nos grupos, porque isso traz uma lucidez, um respeito com aquilo que está acontecendo na vida como um todo. Falamos aqui de mecanismo de adaptação, falamos aqui de ambiente ameaçador. Falamos também de sintomas que muitas vezes nós não conseguimos ouvir. Então, o que de fato nós precisamos fazer por nós? Todos os dias. Se eu já entendi que o meu corpo, o meu organismo, ele precisa se sentir seguro, porque o nosso cérebro, ele quer sobrevivência. O nosso cérebro não quer ganhar mais dinheiro não, tá, gente? A não ser que você acredita que o dinheiro vai te dar segurança. Tô vivendo tudo isto. Opa! Então vamos lá, escuta isso aqui que eu vou te falar agora. Então, se você já entendeu que você está vivendo tudo isso, então você já se localizou. Então vamos lá no nosso GPS. Ronivalda, eu me localizei aqui, né? O que é eu me colocar na rota, me ouvir? Então você já entendeu que sistema nervoso, que é o corpo, ele precisa combinar com o pensamento do cérebro. Cérebro e corpo, que é o quê? Sobrevivência. Sobrevivência é o quê? Segurança. Segurança eu tenho quando? Anotem 3 coisinhas aí, ó. Anota essas 3 palavrinhas que eu vou falar aqui agora. O que eu preciso para ter segurança? Previsibilidade, previsível. Eu vou explicar o que é isso, tá? Mas já anotem aí, previsibilidade. Segundo, o que eu preciso? Presença. E terceiro, sustentação. Essas 3 palavrinhas, elas são aquilo que vai dar a um organismo sensação de segurança. Previsibilidade, presença, sustentação. Por isso que é tão famoso uma técnica de meditação e de presença que é o Mindfulness.
O problema é que uma pessoa que está em estado de alerta constante, como por exemplo um paciente borderline, seria o suprassumo, né, de um tratamento com mindfulness. O problema é você conseguir colocar ele no mindfulness. É o mesmo que você falar, só você parar e respirar, tá? Mas eu preciso contar pro meu cérebro que eu não tô em perigo. Entenderam? Então vamos lá, Ronivalda, como que eu faço isso? Ritmo, constância. Mas como que eu faço isso na prática? Vamos lá. Se cada dia você dorme num horário, se a cada dia você acorda num horário, se você só come a hora que dá, se for possível, se você não tem uma sequência no seu dia, você não é para você confiável. Se você conta para o seu organismo que ele tem previsibilidade, lembrem-se que quem está no mecanismo de adaptação, eu não falei isso aqui, mas eu acho que é importante. O nosso cérebro, ele tem uma parte dele que a gente chama de o cérebro reptiliano, que é o cérebro mais antigo, né? A parte mais antiga do nosso cérebro que contém o mecanismo de sobrevivência, que é a nossa parte animal. Ele precisa de um ritmo. Então, se um dia você acorda às 5 horas da manhã, outro dia você acorda às 8, se outro dia você acorda às 10, se outro dia você acorda às 7, se tem dia que você dorme às 8, tem dia que você dorme às 9, tem dia que você dorme à meia-noite. Então, você está contando para você que você não é previsível. Se um dia você come bem, outro dia você come porcaria, outro dia você come 3 horas da tarde, outro dia você come meio-dia, você não é previsível para você mesmo. Entenderam isso? Então a primeira coisa, principalmente para quem falou aí, ó, tô vivendo isso. Que tal se você fizer um contrato com você hoje? Hoje é domingo, dia... Hoje é que dia, gente? Dia 25? 24? 24 de maio. E você dá a você um tempo de 7 dias. Isso aqui não é mágica. Isso aqui são recursos. Eu tô entendendo o que você tá falando. Faz um combinado com você só essa semana. Que, aliás, ó, só essa semana. O seu coração bate de domingo a domingo. Hoje eu levantei às 4h15 da manhã. Por quê? Porque eu já tô adaptada a isso, gente. Por que o domingo é diferente? E por que acordar na hora que precisa não é o descanso? Então significa que durante a semana eu acordo cedo porque eu tenho que trabalhar? Só isso? Não. Se existe um sacrifício para acordar cedo, isso já é um sintoma. Então não deveria, mas eu fico mais tranquila ao domingo. Ok, eu também fico mais tranquila. Mas não significa que eu não tenha acordado. Eu fiquei ali meio que dando uma enrolada na cama, fiquei. Mas eu acordei, entenderam o que eu tô falando? E o horário de dormir vai depender da necessidade do corpo? Não. Porque talvez a sua necessidade nem é de dormir se você está em modo alerta. Quem está no modo alerta não consegue dormir. É isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando para quem percebeu sintomas. Um corpo que já está regulado, ele vai sentir sono por volta das 8 horas da noite. Ele está com sono. Você já percebe, né? Eu não estou falando para quem usa medicação. Então, uma pessoa que, se você for agora, nesse exato momento, já falar que eu vou fazer o que meu corpo quer,
e você não está regulado, o que seu corpo quer é ficar só na cama dormindo o dia inteiro. Tem gente que fala isso comigo. Ronivaldo, se eu vou fazer o que meu corpo quer, nem trabalhar eu trabalho. Ronivaldo, se eu vou fazer tudo o que meu corpo quer, eu fico o dia inteiro deitado na cama de pijama. Isso é sintoma, porque não é isso que um corpo quer. Um corpo saudável que está realmente livre para ser quem é, que não tem excessos. Então, a gente entraria aí em outras questões, não só para te responder. Não é a hora que o corpo quer, é a hora que ele precisa. Enquanto eu estou fazendo regulação, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu preciso. Então eu vou ensinar o meu corpo aquilo que ele precisa. Então aqui a gente está falando de responsabilidade. Aqui eu estou falando com vocês sobre fazer o que precisa ser feito. Então nós vamos sair do estado infantil, de criança, que procura uma mãe e que quer aquilo que ela precisa, e você vai fazer por você. Então o melhor horário para se dormir é entre 8 e 9h30 da noite. Entenderam? Então, aqui eu tô fazendo regulação corpo-mente. Porque a nossa mente, ela também guarda crenças. Então, vamos lá. Primeiro, vocês já entenderam, o corpo precisa de previsibilidade. Coloca para você, de hoje até o próximo domingo, você vai acordar que horas? É a hora que eu preciso. Mas para você acordar a hora que você precisa dormir a hora que você precisa. Vá para a cama. Tira de você todos os estímulos que mantêm você em alerta. Isso já vai ajudar o seu cérebro a diminuir. Use abajur em casa, apague as luzes. Diminua à noite o excesso de estímulos. Isso já vai ajudar também, mas não estou dormindo. Então você não vai dormir, mas você vai ficar no escurinho. Entendeu? Então você já vai entrar nesse lugar. Eu não vou dormir, mas eu vou ficar no escurinho, eu vou descansar, mesmo que eu não esteja dormindo. Você vai contando para você, eu estou em segurança. Porque aqui você já vai estar tendo uma outra conversa. Entendeu? Então você já diminui a luminosidade. Eu já contei isso aqui para vocês. Muitas vezes, se eu tenho que ficar acordado até um pouco mais tarde à noite, às vezes eu preciso ficar no computador, eu uso uma lente amarela para diminuir, mas isso é de vez em quando. Isso aqui não é não é para poder ficar me adaptando. Isso aqui é para quando recursos, tá? Recursos. Às vezes, se eu tenho aula à noite, eu preciso ficar no computador um pouquinho mais, então eu uso a tela amarela. Outra coisa, duas coisas que eu falei então, dormir entre 8 e 9h30 da noite, acordar antes do nascer do sol. Antes do nascer do sol, você levanta da cama. Raspa a língua, usa raspador de língua para tirar essa saborra que ficou na língua. Isso também já ajuda bastante. Você tirar aquilo que ficou encrostado, o seu corpo já está eliminando. Toma um copo de água morna. Por que que a água morna ajuda? Porque você está despertando o seu organismo na temperatura do seu organismo. O que mais? E aí você começa a... Tira 5 minutinhos para você simplesmente sentir a sua respiração. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Inspira pelo nariz, expira pela boca. E isso você pode fazer sentado no vaso, né? Interessante, isso já vai entrar numa regulação do seu organismo. Para quem não consegue dormir, essa respiração também ajuda à noite. E ajuda muito. Vocês anotaram tudo que eu falei?
Espero que a live fique gravada. Você pega, faça isso essa semana. Já é muita coisa. É o suficiente para você sair do modo alerta e começar a pensar: o que está acontecendo realmente comigo? O que eu mostrei aqui para vocês? Quando eu regulo o meu sistema nervoso, eu posso pensar de forma coerente. Eu posso pensar nas escolhas que eu estou fazendo. Para eu poder pensar, o meu sistema nervoso precisa estar em estado desacelerado. Então façam isso por uma semana. Veja se você consegue desacelerar. Resolver os problemas? Não. É aí que você vai começar a pensar nas escolhas que você tem feito. É aí que começa o processo. E se já fez sentido para vocês, venham para cá então no sábado que vem, dia 30, no grupo de constelação. Você já passou inclusive a semana inteira, né, mais se organizando. E pode ser que você já esteja pronto para ver aquilo que o sintoma quer mostrar. Bom, falei que ia passar, né? Passei. Sempre tem algo a mais para falar. Contem aí para mim se isso para vocês foi suficiente. Me digam, né? Eu já vou encerrar com vocês agora. Pode ser que a gente marque outro momento para conversarmos um pouquinho mais. Domingo que vem, nós voltamos a conversar. Que aí também eu já vou ter dados para vocês, para contar um pouquinho do que nós vimos bastante, entenderam bastante. Eu já vou deixar combinado com vocês. Domingo que vem, dia 31, às 8h15 da manhã, eu volto aqui e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre este assunto. Quanto isso, coloquem em prática. Se enquanto vocês estiverem colocando em prática, vocês já quiserem fazer algumas anotações para fazer perguntas, né? Eu também. Ah, meu Deus, né? Mas já conta para as pessoas que domingo que vem eu vou estar aqui novamente. Mas se você já entendeu que está na hora de fazer coisas mais, né, aprofundadas, venha para cá no sábado, né, dia 30. A gente se vê no domingo, dia 31 também. Amanhã, às 5 horas da manhã, tem leitura do livro Histórias de Sucesso. Quem sabe vocês já não colocam aí, né? Se é para acordar cedo, coloca aí. Essa semana eu vou ver a Ronivalda todos os dias, 5 horas da manhã. Fazer companhia na leitura do livro. Mas para isso você vai para a cama antes das 9h30 da noite. Mesmo que você não durma, faça a respiração, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Luz apagada. Se mesmo assim o sono não vem, toma um banhozinho morno que ajuda também e volta para a cama. Não busque estímulos. Concentre-se na sua respiração. Quando vê, você pode ter pequenos apagões, assim. Tem pessoas que acordam sobressaltadas. É natural que isso aconteça, tá tudo bem, que são reações, né? O corpo não conseguindo, né, se soltar. Vou falar um pouco mais sobre isso com vocês na semana que vem, então. Beijos. Até amanhã às 5. Ou, se você não for estar comigo amanhã às 5, as lives ficam gravadas. Assim eu espero. Bom domingo para vocês. Beijos. Peraí, deixa eu ver aqui.
Quando a gente sofre uma perca, qual o melhor caminho? Viver o luto da perca. Viver o luto. Então aqui você está falando que existe algo que aconteceu, que é real, que possivelmente você está com dificuldade de lidar. Se você quiser, manda para mim lá um direct e eu posso falar um pouquinho com você aqui diretamente, falando sobre o que está acontecendo e te dar algumas orientações sobre luto, tá? Na semana que vem a gente tá junto, mas quem tá sofrendo luto, tá querendo uma solução, é para hoje, não é para domingo que vem, não é mesmo? Então manda para mim um direct que eu já te dou aqui algumas orientações, porque quando a gente fala de perca, nós estamos falando de luto. E luto é um contexto que nós precisamos passar por ele, e para isso exige algo muito específico, tá bom? Beijos!